Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar do Clássico de Madrid que surpreendeu muita gente com o Atlético de Madrid de Simeone vencendo o Real Madrid por 3-1. E agora a liderança do campeonato espanhol é dividida entre Barcelona e Girona. O Girona também tem 5 vitórias e um empate. O Atlético de Madrid está com um jogo a menos, né? Se vencer o jogo que falta vai a 13 pontos, né? Mas de qualquer maneira, uma vitória importante para a equipe de Simeone, que veio de uma atuação patética contra o Valência, né? No Campeonato Espanhol, teve um jogo contra a Lazio na Champions, que teve no 1-1, que eles levaram um gol do goleiro no último minuto, mas eu ainda acho que assim, o saldo do Simeone no ano de 2023 é bem positivo, e é mais uma daquelas atuações à la Simeone, né? Um time que se defende muito bem, que joga com menos posse, mas é efetivo, né? E a gente viu mais uma vez um time que foi letal quando foi ao ataque, e no final das contas criou as melhores oportunidades da partida. E é perigoso começar atrás no placar do Atlético de Madrid por vários motivos. Primeiro porque o sistema defensivo do Simeone, quando funciona, é muito difícil de ser penetrado, e se você supera esse sistema defensivo, e tem Yann Oblak no gol, né? O Oblak, que por um tempo foi o melhor goleiro do mundo, né? Óbvio que muita gente vai falar do Neuer, vai falar do Ter Stegen, mas o Oblak, assim, teve temporadas que ele estava com uma taxa de defesa de 87% e surpreende para um time que tende a sofrer mais finalizações pelo seu estilo de jogo um pouco mais reativo. Então, assim, é impressionante que o Oblak não tá no auge dele, mas ainda assim é um goleiraço, né? E é impressionante o que o Simeone está conseguindo fazer com alguns jogadores que a gente criticava bastante. O Saúl Ñíguez está jogando muito desse ano de 2023. Tem conseguido boas assistências. Um cara que era descartado no elenco voltou a ser utilizado e tem jogado muito bem. O Morata marcando 2 gols hoje, né? E a gente também teve o Antoine Griezmann, né? Que tá voando, né, no Atlético de Madrid, né? Ele encaixa muito bem com o Simeone sabe utilizá-lo. Mas há de se ressaltar que o francês evoluiu como jogador. Antes, um cara que, ao meu ver, era muito unidimensional, dependia muito da questão da movimentação, do jogo de transição para extrair o seu melhor futebol. Agora ele tem mais, assim, tempero no jogo dele, podemos dizer, né? Consegue usar mais a questão do drible, a finalização de fora da área, onde ele sempre foi um jogador muito bom nesse aspecto. Um cara extremamente criativo, com ótima visão de jogo. O que o Griezmann melhorou nos últimos 2 anos é impressionante. Ele deu uma virada na carreira dele fantástica. É um jogador fantástico, Antoine Griezmann, e está ajudando demais esse time do Atlético de Madrid. Ele está em casa, assim podemos dizer. E do outro lado, né, as laterais do Real Madrid são horríveis, né, gente? Lucas Vázquez e Fran Garcia. O Lucas Vázquez foi bem quando o time tinha assim muito domínio do jogo, né? Ele não precisava ser exigido defensivamente. Foi e entregou, né? Jogou mal demais, né? O Fran Garcia, olha, é aquela história. Você vê assim, o time do Real Madrid, o meio-campo é Federico Valverde, Camavinga, Toni Kroos, Luka Modric. O Bellingham foi escalado, inclusive, como atacante hoje, até porque tá marcando muito gol, né? Aí você vê, poxa, um timaço, né? A dupla de zaga é Alaba e Rudiger, não é nada mal. Ainda tem o Rodrigo no ataque. Aí você começa a olhar as laterais, Lucas Vázquez e Fran Garcia, né? Eles têm os sonhos, né, de contratar o Reece James, Alphonso Davies, né? Que não é sonho fácil também, né? Tipo, o Bayern de Munique tem totais condições de renovar com o Alphonso Davies e o Reece James, né? Ele tem contrato até 2028, então não é nada fácil você contratar esse jogador. E a questão é, o Real Madrid tem tido assim umas movimentações um pouco lentas, mas eu acho que laterais já era de uma urgência maior e no final das contas o time sofre bastante contra equipes mais capacitadas nesse aspecto, né? O jogo pelos lados do Real Madrid é um problema bem grande e exige assim que os melhores jogadores sejam escalados nessas posições para funcionar bem. Hoje, por exemplo, como não tinha o Tchouaméni de titular, o Camavinga ficou mais centralizado, aí o Kroos que ficou pelo lado esquerdo, né? Era pro Camavinga ficar do lado esquerdo e dar esse apoio, mas é o Camavinga que joga mais como volante. E assim você não pode ficar usando os mesmos jogadores o tempo todo. Você tem que às vezes dar um descanso. Até que o Tchouaméni entra no segundo tempo, joga muito bem. Mas é aquela história, né? O Kroos, ele é um jogador que tem sim a utilidade jogando por esse lado, né? Quando o time tá atacando, mas quando o time tá um pouco mais na defesa, ele tem que fazer o trabalho dele e às vezes do Fran Garcia, que é um lateral limitado. Então, ao meu ver, assim, o Real Madrid, ele ainda tem um problema muito grande nas laterais e tem um goleiro que não vai garantir vitórias como o Courtois faz, né? O Kepa Arrizabalaga não é o cara que vai te dar 3 pontos com atuações extremamente mágicas. Isso aí vai acontecer uma vez a cada 10 jogos. Tem sempre um jogo que o Kepa tá iluminado, mas na maior parte do tempo é um goleiro ok, quebra-galho. Ele foi contratado para ser um quebra-galho, já que o Courtois tá fora da temporada, ao que tudo indica. Então, assim,
complicado o jogo para o Real Madrid e assim, é uma amostra de que contra os times fortes não vai ser nada fácil, né? Contra o Atlético de Madrid, contra o Barcelona, não dá para esperar o Real Madrid tendo vida fácil. Então assim, o Atlético de Madrid consegue essa ótima vitória e a gente já tem que ressaltar, né? O campeonato ainda está bem aberto, a gente tem 16 pontos para o Barcelona, 16 para o impressionante Girona, o Real Madrid tem 15 e o Atlético Bilbao 13. Então, assim, esses são os primeiros colocados. O Atlético Madrid tem 10, mas lembrando, ele tem um jogo a menos a ser cumprido. Então, é aquela história, né? O campeonato ainda está muito aberto, mas é o primeiro tropeço, é o primeiro sinal assim de fraqueza. E quando o time é muito explorado por uma fragilidade, isso tende a ser um problema a ser corrigido rapidamente, porque outras equipes, obviamente, vão tentar explorar esses problemas também. Então, a ver o que vai acontecer. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.